Polícia Federal deve investigar denúncias contra ONGs responsáveis pelo programa Cozinha Solidária do governo federal, que distribui marmitas à população carente. De Brasília, o nosso repórter Pedro Nascimento vai trazer os detalhes agora. Pedro, essas ONGs contratadas para fazer a comida e distribuir as quentinhas, elas não estariam entregando os alimentos? É este o problema? Bom dia para você. Exatamente. Bom dia para você, Fernanda. Bom dia, Eustáquio. Bom dia. E bom dia também para todo mundo que nos acompanha. Uma boa sexta-feira, né, para todo mundo. Bom, esse é o ponto mais grave dessa denúncia, né, Fernanda? É saber para onde foi esse dinheiro que, em tese, deveria estar alimentando essa franja mais carente da população, aquela que não tem nem comida para o dia a dia, né? Esse pedido de investigação, ele foi feito pelo próprio Ministério do Desenvolvimento Social após a divulgação dessas denúncias que foram feitas pelo jornal O Globo. A ação Cozinha Solidária, né, que está sendo o alvo dessa investigação, ela foi lançada em novembro do ano passado pelo governo federal e a ideia era completar aí, né, contemplar, na verdade, 12 estados do Brasil com a instituição de ONGs, né, que fariam a distribuição de marmitas. Uma dessas ONGs é a ONG Mover Elipa, que foi contratada para tocar esse projeto em São Paulo. Essa ONG, por sua vez, ela é chefiada, né, por José Renato Varjão, que já trabalhou para o deputado federal Nilton Tato, que é do PT de São Paulo, e também para outro deputado do PT de São Paulo, que é o Enio Tato, no caso, deputado estadual. Acontece que essa ONG, que foi contratada e que tem ligação com esses parlamentares, ela contratou, por sua vez, outras diversas cozinhas solidárias na capital paulista, várias delas ligadas a atuais ou ex-assessores de parlamentares petistas. O que a apuração fez foi o seguinte, foi ir nessas cozinhas e tentar descobrir como é que estava funcionando a distribuição dessas marmitas. Em tese, o contrato previa a entrega de 4.583 refeições por mês durante um ano. Mas em muitas dessas cozinhas solidárias que foram visitadas pela reportagem, ou não havia estrutura nenhuma, ou as próprias pessoas que trabalhavam ali admitiam que ou não tinham entregado nenhuma marmita até o momento, apesar desse contrato ter sido assinado em dezembro, ou estavam fazendo entregas muito abaixo do previsto. Menos de 5% das marmitas que estavam previstas nesse contrato, né, que deveriam alimentar aí, essa população mais carente, foram entregues até o momento, e sendo que o contrato está em dia e está sendo pago, né? Essa denúncia, obviamente, ela reverberou aqui em Brasília, né? O governo federal ontem já determinou, portanto, que a Polícia Federal investigue esse caso, também, inclusive, determinou a suspensão desse contrato e, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, equipes foram deslocadas em São Paulo justamente para averiguar estas denúncias. Na oposição também esse caso reverberou e a oposição, inclusive, protocolou um pedido na Procuradoria-Geral da República pedindo investigações. Os deputados que eu citei aqui e os demais parlamentares ligados a essas pessoas das ONGs negam que tenham qualquer tipo de relação com esse contrato e com essas pessoas em termos de contrato, né, em termos do que está firmado ali com o governo federal, e o próprio dono dessa ONG, inclusive, foi procurado e não se manifestou. Claro que a oposição ainda vai explorar esse tema, há inclusive pedidos de CPI para poder, a oposição tem planejado pedidos de CPI para poder investigar esse caso, para os desdobramentos da Polícia Federal a respeito desse contrato, também dessa denúncia. Um ex-assessor de político do PT monta uma ONG para receber dinheiro e entregar quentinhas. Só que ele não entrega e contrata outra ONG que também é de um ex-assessor de político do PT. Essa segunda ONG não entrega as quentinhas e contrata uma terceira ONG que também é de um ex-assessor de político do PT e que não entrega as quentinhas contratadas. As 3 ONGs e pelo menos outras 10 foram criadas por uma mesma pessoa, no mesmo mês, no texto com termos idênticos e rubricas parecidas. Será que tem aí gente explorando a pobreza ou é uma impressão? Ainda hoje há uma notícia no jornal o Globo, um programa do governo de 5,6 milhões de reais que deveria financiar quentinhas para populações pobres da periferia de São Paulo. Esse programa está completamente desvirtuado. Foi o Ministério do Desenvolvimento Social, que é o ministério que cuida do Bolsa Família, destinou esse dinheiro, 5,6 milhões de reais, para ONGs que são vinculadas a petistas.
parlamentares, ex-parlamentares, assessores desses parlamentares, da família Tato. Criou-se uma Tatolândia da Quentinha. E o dinheiro que deveria financiar o fornecimento de alimentação em fase de alta carestia dos alimentos para pessoas que estão aí passando necessidades na periferia, o dinheiro sumiu. A reportagem foi aos locais onde essas quentinhas deveriam estar sendo distribuídas, não tem nada. Um outro local arrumou-se ali uma estrutura rapidamente, porque viu que a reportagem estava visitando os locais onde haveria distribuição de alimentos, armou-se uma estrutura rapidamente para receber os repórteres, e os relatórios encaminhados para o Ministério do Desenvolvimento Social retratam uma realidade fictícia. Não, as quentinhas estão sendo fornecidas. Tem até foto das quentinhas, né? Então, o governo, Fabiola, sobretudo um governo que está, como o do Lula, né? Estamos falando do terceiro mandato, né? O presidente em terceiro mandato deveria ter aprendido mais com lições do passado. Isso aqui, por exemplo, existe uma resposta rapidíssima. A pasta do Bolsa Família distribuindo dinheiro que deveria financiar quentinhas, a gente que está desviando o dinheiro. O programa Minha Casa Minha Vida, com atrasos como esse que a gente está vendo aqui, para entrega de residências para famílias que estão ali na base da pirâmide, são absolutamente necessitadas, né?